Pessoal, estamos gravando. A fala é sua, Antônio. Então, boa noite a todos. É um prazer apresentar o primeiro trabalho aqui para vocês. Então, eu peço para todo mundo da casa que tiver uma opinião diferente do que eu colocar aqui, do que seja trabalhado na casa, por favor, se manifeste e corrija. Porque, como eu li algumas coisas, pode ser que não trabalhe na casa desse jeito, correto? E primeiro eu queria começar com uma oração Oxum, não uma oração comum, eu falando. Oração Oxum. Ó minha mãe Oxum, rainha das águas serena, traz a sua luz e a sua beleza para iluminar o caminho. Que seu doce olhar traga amor, paz e prosperidade. Traga meu coração e minha vida. Traga para o meu coração e minha vida. Que as águas de suas cachoeiras lavem minhas tristezas e inseguranças. Oxum, mãe amorosa, que eu possa aprender com sua sabedoria, cultivar a gratidão e a harmonia em todos os aspectos da minha vida. Agradeço por sua proteção e por sempre estar ao meu lado. Salve Oxum, salve a sua força e a sua luz. Então, gente, eu vou falar um pouco de Oxum hoje. Devido à festa, tudo deu uma diminuída na apresentação, tirei um pouco das lendas e falar mais dos fundamentos dela mesmo. E qualquer coisa, se tiver qualquer dúvida, por favor, me interrompa que a gente conversa e conserta. Então, primeiro, os orixás são forças e vibrações da natureza, como já vimos em diversos estudos. É um termo que vem do Yorubá, que é sempre a junção da palavra ori, que significa cabeça, e chá, que significa senhor. Então, formando a palavra senhor da cabeça. E os Yorubás, que sempre falamos, é uma, ele é um povo com muitas tradições religiosas profundamente enraizadas. E eles acreditam em uma grande variedade de deuses e espíritos com sua própria personalidade e poder. E sua religião se espalhou principalmente pelas regiões do Nordeste do Brasil, como Bahia e Pernambuco, principalmente no período escravagista. E a região aqui, Yorubá, compreende o sudoeste da Nigéria, que pega um pouco da Nigéria e Togo aqui e Benin. Então, Oxum, que é uma das orixás mais cultuadas na Umbanda, no Candomblé, que é o orixá da fertilidade, da beleza, da riqueza, da prosperidade, ligada ao rio de mesmo nome, em especial em Oxogbo, e Jexá, que é um subgrupo da nação Yorubá. Aqui nessa imagem está a cidade de Oxogbo e o rio Oxum, que teoricamente dá o nome ao orixá. Então o nome vem do orixá e tem todas essas escritas e pronúncias, e que significa Senhora das Águas Doces. E é cultuada como a rainha da nação Ijexá, então um subgrupo da nação Yorubá, e tem o título de Elodé, que é a grande mãe entre os orixás. E ela é sempre representada como uma mulher jovem e bela, e segundo a lenda, a relação dela com essa cidade de Oxogbo, que depois tem um festival que eu vou falar mais tarde, é porque ela estava andando por lá, se encantou com a cidade, principalmente com os peixes, com o rio, com a floresta, e decidiu ficar por lá, se transformando numa guardiã da cidade. E de acordo com os mitos iorubás, ela é filha de Oxum e Oxalá, e como já dito, é a senhora das águas doces, dos rios, das águas quase paradas, das lagoas não pantanosas e das cachoeiras. Antônio, só, desculpa, Oi, desculpa te cortar, tem como você voltar um slide? É, voltei. assim, pelo que eu entendi, eu vou só comentar, tá? É, Ah, não, de boa. a Silvia e a Sam, não sei se eles estão aí, se elas estão aí na reunião, é, mas se eu não me engano, Oxalá é pai de todos e Iemanjá seria a força geradora, pelo que eu já li. Então eles. Ah, É, oi, mãe. É isso, não é? Mais ou menos? Que, tipo assim, Oxalá é pai de todos, Iemanjá é mãe de todos, por conta daquela questão da força geradora de Iemanjá. sim. É a Silvia que tá falando, mas Ah, oi, Silvia. já É porque apareceu a foto da ação, não sabia quem que ia foi falar. na hora. É isso mesmo, João. Então, beleza, é. É só isso, obrigado. Nada. Então, como que é considerada a orixá da prosperidade e da riqueza interior, ela é uma manifestação do amor puro, do amor real, do amor maduro, sensível, incondicional, e também por isso é associada à maternidade ligada ao desenvolvimento da criança ainda no ventre da mãe. Então é o Oxum que gera o nascimento de novas vidas, de novas ideias,
que estarão em um período de gestação. E ela também que tomará conta da criança até o nascimento, quando irá entregar Iemanjá, e ficará responsável pelo destino dessa criança. E Oxum, como ela está relacionada à fertilidade, não só a fertilidade como reprodução humana, mas se estende a todos os aspectos da vida. Porque as águas de Oxum, elas vão renovam a terra e fazem florescer qualquer ideia. Então, sua influência traz renovação e prosperidade para todas as áreas da nossa existência. Na Umbanda Sagrada, que é separada pelos tronos, ela está no trono do amor, junto com o Xumaré, nas casas que cultuam a Umbanda Sagrada, claro, e chamar a atenção para a energia dela aqui, que é uma energia, né, agregadora, amparadora e sustentadora do amor, irradiadora do campo do amor, e quando estou precisando de potencializar a força do amor, eu busco pelo Xum. E um dos elementos associados ao Oxum é o ouro, que ele retrata principalmente retratada como principalmente a rainha da riqueza, e o ouro é uma representação material e física dessa riqueza, tornando assim a orixá da prosperidade. E também o ouro, de forma espiritual, ele é visto como um símbolo de pureza e poder espiritual. O ouro também, a riqueza de Oxum não é só no campo material e pessoal. Ela também está associada a uma riqueza espiritual que, no, que vai influencia na busca da compreensão profunda pela vida e pelo divino. Então, todos aqueles que buscam um crescimento espiritual e iluminação frequentemente buscam a orientação de Oxum na sua jornada. Antônio, é, Oi. a Amanda escreveu aqui pra gente no chat. Tem um Odu, que é mito, em Yorubá, onde Oxum realmente é filha de Oxalá e Iemanjá. Na literatura de Pranti, Pierre Verger, se acha esse Odu. Então, porque tinha livro que colocava Ah, é a ela. Camila, não é a Amanda. Desculpa. Tinha livro que colocava ela assim, aí tinha um livro mais voltado para o Candomblé, que os fundamentos era outro, então. Tem conhecimentos muito variados, né? E muita lenda e muita coisa Uhum. diferente, cultuada, né? Então, por isso que eu falei, qualquer coisa que a casa não concorde, por favor, se manifeste. Acho que a Camila quer falar. Pode Por favor, falar. Camila. Salve, fica à noite. É porque dentro da mitologia existem vários odus, que são vários mitos dos orixás. Então, quando se vai fazer um estudo dos odus dos orixás, se encontram vários mitos. E realmente, eu tenho um livro do Verger, e é uma fonte de estudo que eu tenho de orixás. Então, realmente tem um Odu que tem realmente aonde Oxum é filha de Oxalá com Iemanjá. Perfeito. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, mãe. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Eu entendo a dificuldade do Antônio, porque realmente muitas fontes e cada uma traz de uma maneira os conhecimentos, né? E eu acho que é importante a gente saber as histórias, a raiz, né? Isso é muito rico, é muito importante, mas a gente precisa sempre, eu acho que o ponto crucial é a gente compreender a força, né? Independente, assim, É importante a gente saber da existência dos mitos e as histórias, porque fazem, às vezes, conexão e sentido com o que a gente está passando, vivendo, mas entender dessa força, igual ele colocou, da fertilidade, por exemplo, que é algo que às vezes é confundido somente com a fertilidade de uma reprodução, a gente entender que é a fertilidade das ideias, né? A gente pensar que a gente não fica um dia sem água, né? A gente não consegue ficar muito tempo sem tomar água, sem tomar banho. É algo que é necessário para nutrir a nossa mente, o nosso corpo, né? Então, entender essa profundidade que a água tem na ligação conosco é assim
de suma importância. E todos os significados da força de Oxum que traz para nós, né? E também outro fundamento é a cor amarelo, que na mitologia acredita assim, que assim como o ouro, o amarelo representa a fertilidade, a riqueza, sendo dois atributos importantes de Oxum, e que também o amarelo está associado ao sol, que é um símbolo de calor, vida, calor, luz, calor e vitalidade. Outro, outro item ligado ao Oxum é o espelho, que em primeiro lugar é um símbolo da vaidade e da beleza, que são atributos frequentemente associados ao Oxum, mas também representa uma autorreflexão e uma introspecção, que ao olhar ao espelho, ele permite nos ver de uma forma que não é possível de outra maneira. Então, em muitas culturas, acredita-se que o espelho pode ser usado para ver além da aparência física e ver a verdadeira essência da pessoa. Então, é uma representação da capacidade da Oxum de nos ajudar a ver a nós mesmos de forma mais profunda e verdadeira. Porque, sendo ela considerada uma orixá da autoestima, ela, não, às vezes, é invocada em rituais em pessoas que têm problemas com a sua imagem e confiança. Então, além do símbolo da beleza, da Oxum, ela é também um símbolo para pessoas que estão lutando com essa baixa autoestima e que querem se reequilibrar. Esse rolê aí do espelho é complicado, é tenso. Hoje foi difícil. Outro objeto também é o leque, que além de representar a elegância, o refinamento e a graciosidade, o leque também o leque, ou ABB, não sei se pronúncia, é considerado uma ferramenta mágica que pode ser usada em rituais para invocar o poder de Oxum. E também tem a capacidade, é um símbolo que tem a capacidade de trazer equilíbrio e harmonia para nossas vidas. Em respeito aos chakras, a maioria que eu encontrei que ela está relacionada ao chakra cardíaco, que está ligado aos sentimentos, às emoções, à concepção do amor, da união, da qualidade e bondade. E é o chakra que nos guia na sensação de sentimento de força, alegria, coragem e paciência. Apesar de alguns livros também terem encontrado ela como no chakra umbilical, mas foi um ou outro. E alguns ensinamentos que podemos tirar de Oxum. O amor próprio, que ensina que é necessário reconhecer o valor e brilho para que as outras pessoas também possam nos amar e nos valorizar. A autoestima, que devemos aceitar como nós somos, com nossas qualidades e defeitos, e que isso nos permite sermos mais confiantes e seguros de nós mesmos. Prosperidade, como já disse, não só financeira, mas em todos os aspectos da vida. Ter uma vida equilibrada e harmoniosa com as energias do universo. E também um equilíbrio emocional, lidar com as emoções de forma saudáveis, e compaixão e empatia, que é preciso olhar para o próximo com amor e carinho, e que devemos ajudar sempre os nossos irmãos, sem esperar nada em troca. E algumas características dos filhos, além das que já foi falado, muito relacionada à beleza, à riqueza, à prosperidade. Alguns livros aparecem empatia, compreensão, sensibilidade, cuidado com a comunidade, intuição aguçada e uma liderança natural, mas uma liderança empática e com equidade. E características negativas, e não tem um. E sincretismo, normalmente ela é sincretizada com Nossa Senhora da Aparecida e Nossa Senhora da Conceição. Em outros lugares do Brasil, ela é sincretizada com Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Nazaré, então, na grande parte, com todas Nossas Senhoras. Aqui no Brasil ocorre um festival em Aracaju, que é a Lavagem da Conceição, que são lavadas as escadarias da Igreja de Nossa Conceição, e sempre que também fazem uma homenagem ao Oxum a essa época por lá. No Brasil também tem outro festival, aqui está rolando um videozinho do último encontro, que aconteceu esse ano, em São Bernardo do Campo. É um festival que eles cobram ingresso. Eles prometem todas essas. Quando você chega lá, pelo culto deles, ele promete todas essas vantagens aqui na consulta. Uma consulta que pode ser gravada. Eles prometem tudo isso que está aqui. Esse ano eles trouxeram uma babalorixá lá da Nigéria mesmo, participar do culto deles. E parece que é um culto de homenagem ao Oxum que acontece todo ano aqui
no Brasil. Na Nigéria também tem um culto na cidade lá de Osogbo, que ocorre todo ano também, que normalmente eles frequentam a região e o rio aqui, e todo final do ano eles terminam aqui no Bosque Sagrado de Oxum, que essa que é a entrada dele, se eu não me engano, e todo ano o festival termina lá. E algumas características gerais, as cores podem ser usadas amarelo, dourado e azul. Em algumas casas o azul é utilizado por causa do secretismo com a Nossa Senhora. As bebidas podem oferecer champanhe e água. Os locais para cultuar rios e cachoeiras. Flores, algumas flores, rosa amarela, girassóis, lírios, ervas, manjericão, ó, hortelã, manjericão, erva orcideira, a melícia e o alecrim. As frutas, damasco, pêssego, melão, amora. Umas pedras, o topázio, o quartzo rosa, a ametista, o rubi. Alguns planetas que estão relacionados a ela são Vênus e a Lua. A Lua, apesar de ser planeta, não está mais Lua. Os metais, o ouro, em algumas regiões da África é cultuado também o bronze e o cobre, relacionados ao Oxum. Dias, 8 de dezembro ou 12 de outubro, que são os dias de Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora da Aparecida, e o dia da semana, que é cultuado sábado. Saudação, ora eu, ou aieu, que significa salve a mãe das águas. Ou nos livros eu encontrei números relacionados a ela, 5, 7, 10 e 16. E saúde, que ela cuida dos órgãos como coração e órgãos reprodutores. Só. Aqui estão as referências. Foi rápido, hein? Muito obrigado. Ser filha de Oxum, ter um número 5 de número ligado a ela e nascer no dia 5, eu acho que significa muita coisa. Eu acho que é porque Ai, era pra você ser filho de Oxum mesmo. Tem jeito, não. né? E eu e Rose, né? Porque Rose também é do dia 5 de outubro. Olha, você Também é. vê. Mas é isso, né? A gente, por mais que a gente tente compreender a grandeza de um orixá, eu acho que é a mesma coisa da gente entender a grandeza de Deus, né? Assim, em muitos aspectos. A força da natureza que a gente quase não compreende, a gente consegue tocar e ver, né? E sentir. Então, quando a gente pensa em algo que a gente, uma força que está para além do concreto, para além da materialidade, é muito difícil da gente compreender, assim, a extensão, a profundidade, né? Do que representa, de como interfere na nossa vida. Mas à medida que a gente vai estudando, à medida que a gente vai vivenciando, né, a prática dentro do terreiro, isso vai ficando mais intuitivo, mais claro. Talvez a gente não consiga colocar tudo nas palavras corretas, né? A gente não consiga, assim, trazer assim, isso significa isso por causa daquilo. A gente talvez não associe, assim, racionalmente toda a explicação. Mas a gente começa a perceber e a sentir em nós a diferença que é, né? Quando a gente está num trabalho que tem a força de Oxum, a gente se sente de uma forma, quando a gente está num trabalho que tem a força de Ogum, é de outra forma, e assim todos os outros, né? E num contexto geral, quando a gente está na nossa gira, sem ser um dia festivo, né, em homenagem, sem ter essa força mais, como é que eu vou dizer, mais destacada, a gente está recebendo essa força e todas as outras ao mesmo tempo em todos os trabalhos, né? Mas a gente percebe nas ações e até na forma como cada pessoa que passa dentro do terreiro vai reagindo. A gente percebe que tem atuação de uma força a mais do que em outra.
E a gente às vezes brinca, né? Hoje a gente estava comentando de prestar atenção no que tá, no trabalho, no que está acontecendo no trabalho. A Dora costuma perceber e falar muito sobre isso, né, Dora? A Dora está aqui também, né? E aí a gente percebe assim que em dado momento do trabalho a gente precisa chamar uma força, em dado momento a gente precisa chamar outra força. E a gente precisa estar atento a isso, porque cada força vai trazer, né? Cada vibração dos orixás vai trazer uma possibilidade de trabalho de uma forma. Então, quando a gente pensa em segurança, quando a gente pensa numa proteção assim, quase que militar mesmo, a gente pensa em Ogum, né? E em alguns momentos é necessário a gente evocar essa força, né? Então, quando a gente está ali na prática do terreiro, que a gente vai entendendo a dinâmica dos acontecimentos, das necessidades, a gente vai sentindo como cada força nos atravessa, né? Nos influencia. Isso que você traz da força, né? Eu percebo muito na distinção, por exemplo, quando é uma força de Oxum e quando é uma força de Yansan, num trabalho cotidiano, né? Isso é como você disse, tirando as festividades. A Yansan é da guerra, do movimento, da expansão. É, em mim reverbera uma força de bravura. Não sei se é esse o termo, é porque é difícil trazer em palavras uma sensação que a gente, né, tem ali. Mas no cotidiano, quando é de Oxum, me traz um acalento, um acolhimento, uma sensibilidade. Então, é muito diferente. E eu acho que isso é perceptível, não só a quem trabalha na incorporação, cambonando, mas quem está ali, né? Qualquer ser humano que está numa corrente vibratória, participando de uma gira, isso dá para a gente perceber muito na nossa festa, né? Quando a gente faz a celebração do aniversário da tenda, que aí vem vários orixás, né? Vem várias forças. Cada hora a gente está Não dá num tempo nem grau de ali, saber o que né? que tá sentindo. Exatamente. Você terminou um, já é outro e já vai para outro Tá no giro. acalento de Então, Oxum, aí já fica bravo com incorporado com Ogum. E aí, loucura. Eu já vou aproveitar esse adendo que você fez. Não sei se você já teve a oportunidade de estar numa corrente que está passando energia de Omolu. Você fez a comparação de Oxum e Yansan, mas assim, a de Omolu e Yansan é completamente discrepante. É tipo assim, de 8 a 80 muito rápido. Eu imagino como que, como que fica assim, né? A egrégora e todo o contexto deve ser interessante. Eu acho que eu nunca senti essa diferença dos dois em específico tão rápido, tão próximo. Mas e é bem isso, né? E o quanto essas forças trazem para nós o que é necessário, né? Eu não sei muito bem uma das histórias sobre Oxum, né? Eu sei que morava ela, Ogum, eu não sei se ela era casada com Ogum, e tinha Inhansã também na mesma casa. E ia ter uma guerra, e Ogum logo partiu, né, para defender, enfim, e Inhansã também. E ela ficou. Só que o exército contrário encontrou a casa deles, né? E ela estava lá sozinha, sem Ogum e sem Yansan. Essa E, história é muito linda. é, e aí ela, que não teme nada, fez um banquete para aquele exército adversário, né? Fez uma festa magnífica, toda, e eu imagino daí, né, toda enfeitada, porque assim, a gente fala da beleza em Oxum, e não necessariamente precisa ser o mais belo, mas precisa ser harmônico, isso é regra, né? Às vezes não é por ser a beleza mais
aquele nível de beleza que a gente tem, né? Padrão de beleza Rede Globo, às vezes não é esse o padrão, mas só que é um nível de harmonia, sabe? Precisa estar tudo bem entrelaçado, organizado. Então é assim, tem que ter essa beleza do harmônico, né? Tem que estar assim no mesmo sentido, tem que é essa a maior questão, né, Joshua? Então, quando a gente pensa aí na festa, né, eu fico imaginando, quando eu li essa história, eu fiquei imaginando assim, o quão belo estava o salão, né, e aí ela convidou todos para vir comer, e aí, em poucos minutos, ela conseguiu matar o exército inteiro, né, porque ela envenenou a comida, simples assim. Enquanto Ogum e Yansan saiu para a guerra com arma, com isso, com aquilo, ela, pelo contrário, venha, venha, vir, pode vir, senta, vou te servir, né? E aí, pronto, todo mundo morreu. Quando Ogum e Yansan retornou, ela já tinha vencido o exército, né? Então, assim, para a gente entender que muitas vezes essa bravura que a Silvia trouxe, por exemplo, ela não vai ser uma bravura de um enfrentamento direto e declarado, mas vai ser uma bravura pelo contorno, né, de Uma estratégia, inteligência. com estratégia. É, é uma bravura assim que não perde o objetivo, que sabe muito bem onde quer chegar, mas tem estratégia, né? E aí, quando a gente pensa nas águas dos rios, que contornam quantos obstáculos até chegar ao mar, né? Mas ele não para de ir para o mar, na direção do mar. Até quando o homem faz alguma mudança, né? Porque o homem é cheio de querer mudar, muda o curso do rio, ele continua indo em direção ao mar, né? Então, assim, é isso, é sobre essa força de saber onde quer chegar, de saber da sua própria potência, de entender que ela está segura porque ela é ela, né? Então, assim, olha como isso é profundo, e quando a gente pensa nas coisas que a gente pode aprender com essa vibração, o quanto de paz todos nós teríamos se a gente soubesse e tivesse mais segurança emocional, né? Porque isso é transformador. Quando a gente tem segurança, a gente está em paz. E aí, de fato, os olhares, as críticas, o que vem de fora, de fato, não vai nos abalar. Mas não por uma soberba, pelo contrário, por saber exatamente onde estou, quem eu sou e qual é o meu objetivo, né? E entendendo principalmente que ninguém vai ser igual a ninguém e que ninguém vai ter as mesmas características que eu tenho, porque nós somos seres únicos, né? Não há como a gente pensar que, fulano fala bem, tudo bem, eu posso treinar e falar bem, mas eu não vou falar como fulano, eu vou falar como mim, como eu mesmo. Né? A gente pode treinar habilidades que todos têm capacidade. Se eu quiser tocar violão, eu posso tocar violão e me inspirar, né, num músico excelente e querer fazer como ele, mas eu não vou fazer exatamente como ele, eu vou fazer através do que eu tenho para expressar. Podemos tocar as mesmas músicas, mas é através da minha expressão e não da dele. E quando a gente entende isso, não aqui no racional, mas entende dentro, isso traz paz, isso traz uma libertação, né? E isso traz para nós muito mais força para a gente alcançar o que a gente quer alcançar. Eu sei que a estrutura social em que a gente vive é o tempo inteiro nos ensinando a competir. É o tempo inteiro, muitas vezes, nos criticando e nos deixando para baixo, né? E às vezes nem é só fora de casa, muitas vezes é dentro de casa também. É sempre uma cobrança, é sempre um jeito, né, de nos ensinar sobre a vida que não traz essa paz. Que a gente está sempre se comparando ao outro.
E agora, muito mais, né? Essas gerações que já nasceram com tecnologia, que já nasceram dentro de um contexto de redes sociais, né? A gente percebe um adoecimento nesse sentido muito mais grave. É muito mais profundo esse adoecimento, porque é o tempo todo, é o dia inteiro se comparando ao outro, né? A minha geração foi a última que cresceu sem tecnologia. E isso faz de nós, assim, de certo modo, né, pessoas que vamos precisar auxiliar os que vêm depois, porque eles não têm noção do que a gente viveu, né, das possibilidades de vida sem essa comparação e essa cobrança excessiva sobre como ser melhor, o que é o melhor, né, esses estereótipos do que é o ideal, porque na realidade, o ideal é só uma ilusão criada, né? Ou por um interesse social ou por um interesse financeiro mesmo, o que é pior ainda, né? Então, a gente é criado nesse contexto de se comparar, de competir, e a gente precisa ficar muito atento a isso, porque ninguém nunca, nunca, em tempo algum, vai ser exatamente como nós. As pessoas podem fazer o que a gente faz, mas não com a nossa marca, com a nossa identidade. A nossa identidade é só nossa, né? E o Shun traz isso para a nossa clareza de ideias, traz isso para o nosso sentir, para tentar despertar isso em nós. O quanto somos únicos e a nossa contribuição ao mundo é única. Então, a gente não precisa se comparar e não deve se comparar. A gente precisa se comparar com a gente mesmo, né? Para a gente melhorar. Se a gente quer melhorar, a gente pode melhorar a gente mesmo. Mas a gente não deve ficar nessa tortura, né? Uma tortura emocional, uma tortura mental, de achar que precisamos ser igual ao outro, né? Ter a mesma habilidade, a mesma potência, mesmo. Não, não é sobre isso. É a gente ser o melhor que a gente pode ser, né? Eu acho que nesse sentido, isso é muito forte, mas nem sempre a gente consegue colocar em palavras esse sentir que traz para nós essa força, né? Tô falando de um viés, mas com certeza existem muitos outros que a gente poderia ficar aqui conversando, assim, porque isso é só uma parte. Nós, como seres eternos, né, e que sabemos que ainda temos muito a aprender, é uma infinidade de possibilidades, né, de reflexões que o amor, de forma geral, nos traz. E acho que dentro, por exemplo, dos ensinos que Jesus nos trouxe, e como ele resumiu, né, amar ao outro como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente Oi, pensa nesse amor fraterno, oi, desculpa te cortar, 2 minutos e 30. tá bom. Quando a gente pensa nesse amor fraterno, nesse amor universal, a gente ainda tem muito que desenvolver, né? Porque a gente precisa desenvolver em nós primeiro para a gente conseguir externalizar isso, transbordar isso para o outro. E com equilíbrio e saúde, né? Porque não adianta eu só transbordar, transbordar, transbordar e ficar sem. Ou entrar num parafuso, num tipo de surto, não faz sentido, né? Então tem que ter equilíbrio nesse transbordar também. Então muitas vezes a gente vê pessoas fazendo, 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 mas depois elas próprias estão em cacos, né? E quem nunca ultrapassou todos os limites, assim, né? A gente ultrapassa porque a gente não sabe muito bem qual é o limite que a gente deve ter, qual a postura, assim, mais, né, ideal para a gente não nos ferir enquanto tentamos alcançar um objetivo. Mas a gente precisa ir aprendendo esses limites, né? Aprendendo essa condição. E, claro, isso tudo é exercício, isso tudo é só vivendo. Não tem como alguém contar uma história, eu fiz assim, e a gente já aprender porque o outro contou,
Se fosse tão simples assim, as histórias de Jesus, a gente já saberia tudo, né? Quando ele contava as histórias, a gente já entenderia, já internalizaria e aí pronto, já melhorei. E não é, né? Não é tão simples assim, os ensinamentos. Bom, era isso que eu queria dizer. Pessoal, vamos só sair e voltar no link rapidinho pra gente finalizar. Eu tenho uma. Finalizar não. Assim, caso alguém queira falar mais, porque só tem menos de um minuto. E o Matheus mandou uma questão, uma fala aqui no chat, eu queria passar para vocês. Então, até daqui a pouco.